Podcast Desobediência Sonora, edição 125. Nessa edição, conversa com a Biblioteca Terra Livre sobre os 100 anos da greve de 1917, gravada no dia 27 de julho no bairro da Vila Madalena, São Paulo. Para acessar outras edições do podcast, desobedienciasonora.mineral.org ou pelo Facebook e YouTube. Estamos aí de volta com o podcast Desobediência Sonora e hoje a gente vai receber o pessoal aqui do grupo de estudo que estudou a greve geral de 17, que foi chamado pela Biblioteca Terra Livre, e tem bastante pessoas de fora, outros estudantes e curiosos. Valeu, galera, por estar aqui para conversar com a gente. Valeu você. E a primeira pergunta que a gente vai fazer é meio básica, assim, como que surgiu esse grupo de estudo e qual que foi a ideia dele inicialmente? Primeiro a gente pensou, pela Biblioteca Terra Livre, fazer alguma atividade ou atividades que lembrasse a greve de 1917, por conta do centenário agora, né, desse, talvez um dos fatos históricos mais importantes da classe trabalhadora do Brasil, né? E para nós anarquistas também é um marco histórico, porque foi uma greve organizada por anarquistas, que tem uma organização bem própria, próxima do sindicalismo anarquista, enfim, sindicalismo revolucionário. Então a gente queria fazer alguma coisa que lembrasse, que pudesse ser uma memória, né, um histórico dessa greve, mas também aproveitar um modelo de formação ou de educação libertária que a gente preza muito também na biblioteca, que é o formato de grupo de estudos, onde a gente abre um chamado para quem quiser, qualquer pessoa que quiser participar do grupo de estudos, e a gente consegue construir um processo coletivo
de leituras, ou de debates, ou de análise sobre algum assunto, né? Então aqui na biblioteca já teve grupo de geografia, grupo de história, movimento operário mesmo, movimento operário revolucionário, tem um sobre a Revolução Curda, vários temas. Então a ideia é de a gente criar um processo coletivo mais horizontal de produção de conhecimento, que é uma perspectiva típica do movimento anarquista, assim, né? Pra gente isso era muito caro. Então a gente, com esse chamado, associou essas duas ideias, por um lado a educação e por outro a memória da greve de 17. E daí do grupo, também, às vezes funciona, o grupo vai bem, mas quando termina a discussão acaba ali o grupo. Só que esse grupo, o coletivo que se constituiu, de certa maneira, está ousando um pouco mais, né? Tentando ir e expandir, sair dessa coisa só de estudar e poder divulgar e difundir as ideias produzidas dentro do próprio grupo. O que é interessante é que esse modelo ele permite agregar pessoas e experiências diferentes, né? Durante todo o processo, acho que assim, da primeira leitura proposta, da construção das leituras a partir do que foi proposto, né? De diversos olhares sobre esse tema, acho que isso foi muito interessante, né? Como é que ele foi agregando e talvez por isso tenha também possibilitado a gente pensar outras coisas após o término oficial do primeiro chamado, né? Porque de alguma maneira foi um chamado curto, rápido, assim, eram 4 encontros, meio relâmpago. O grupo de estudo para leituras, depois desses 4 encontros que foram em maio e junho, a gente não se encontrou para debater os textos, mas a gente está sempre em contato, conversando, antenado com o que está acontecendo em relação à greve e continuando estudando. Cada um continua estudando, ou mesmo em duplas ou individualmente, temas que são do próprio interesse, relacionados à greve. Então, eu acho que foi isso, né? Expandiu, foi muito além do que a gente imaginava, né? Tanto é que juntou projetos que eram projetos individuais e foram ganhando força a partir dos encontros aqui e da continuação dessas conversas, né? A perspectiva de fazer uma história em quadrinhos da greve, a perspectiva de fazer um livro, a ideia de pensar eventos e ações em cima disso, porque é óbvio, a gente tem um pouco fetiche com essa ideia dos 100 anos, né? Um século de um evento, e como esse é algo marcante para a história da classe operária, ele também é um evento que tem uma disputa sobre ele, ou sobre o que ele significa, ao mesmo tempo também, na história tradicional, ele é algo que é uma nota. Existiu essa greve, porque também o impacto dela naquele momento e depois para tudo que se passa nos anos seguintes é tão importante que não se pode não falar. Então na história oficial você tem uma nota, mas é só isso. E aí com esses 100 anos há toda uma movimentação de tentar recuperar isso, e acho que é importante nesse momento você sentar, olhar, pensar, estudar e trocar isso. Acho que uma das coisas legais é isso. Acho que das ações que estão sendo pensadas é a possibilidade não simplesmente de estudamos isso, mas de compartilhar. Que é muito dentro da perspectiva de educação, acho que da biblioteca. E aí, começando meio que pelo começo, depois da apresentação do grupo de estudos, falando sobre a greve geral em si, como que ela começou? Qual que foi o estopim dela e todo o início dela? Qual foi o caldo que ela se criou ali? Eu acho que assim, um ponto de partida legal para pensar isso é pensar que momento era aquele, e que cidade era aquela, e quem vivia aqui. Acho que a primeira coisa a se pensar é que São Paulo, em 1917, era uma cidade que passava por um processo de crescimento muito grande. Né? É uma cidade que salta em 20, 30 anos de 70 mil, 80 mil habitantes para 500 mil habitantes. Isso pra gente hoje pode parecer pouco, mas pra época é um crescimento absurdo. Isso vai gerar várias questões de moradia, questões relacionadas ao universo do mundo do trabalho, questões ligadas a transporte, né, ao custo de vida na cidade, e especificamente nesse momento há um boom da industrialização ligado também ao processo de imigração e de consolidação de uma prática de auto-organização dos trabalhadores naquele momento. Então você tem isso, você tem um momento de efervescência política, de organização desses trabalhadores que vem desde o início do século, talvez até antes, a gente pode pensar isso, com uma situação de carestia muito forte, tá? E isso aí vai se combinar nesse momento. Tem também
uma perspectiva de uma construção política, né, anterior. Porque uma das grandes teses ou percepções que se tem dessa greve é que ela foi um movimento espontâneo, né? Algo espontâneo, que foi uma revolta popular e de repente aconteceu. Muito ligado a essa ideia de que é um momento de carestia, de crise, e aí há uma explosão, como há se uma fosse... oportunidade e de repente a população fez um movimento. Só que na verdade não, quando a gente olha, se a gente tem um pouquinho de paciência e estuda, né, ou se debruça nos documentos e vai ler um pouco sobre isso, a gente percebe que é uma construção política muito anterior, né? A gente pega, inclusive, a virada do século XIX para o século XX, as primeiras organizações operárias, logo no começo do século, uma tentativa de organização de sindicatos, já as sociedades de resistência, né? Aí a transformação das organizações operárias em sindicatos de luta, e talvez um primeiro movimento de constituição de uma federação, né? Que na verdade foi em 1906 o primeiro Congresso Operário Brasileiro, que reuniu, não foi nacional, teve uma representação de todos os estados, todas as regiões, mas de várias partes do Brasil. Acho que foi o maior da época. Imagina também o transporte, né? As formas de comunicação na época eram muito difíceis. Então, em 1906 teve esse congresso, onde se deliberou constituir uma Confederação Operária Brasileira, que ela só foi possível de se concretizar em 1908, 2 anos depois. Esse movimento já dá um pouco as características políticas como vai se configurar o movimento operário e o movimento sindical daquele período. Majoritariamente de orientação anarquista, porque as teses do Congresso, a tese que venceu não foi do anarcossindicalismo, né, podemos dizer assim, a ideia de que o sindicato é uma ferramenta de constituição do comunismo libertário, né, como em outros países aconteceu isso, né, na Espanha, por exemplo, mas a tese vencedora foi muito mais próxima, por exemplo, do que aconteceu na França e na Argentina, que é a ideia do sindicalismo revolucionário, um sindicalismo que não necessariamente faz propaganda do anarquismo, ou seja, qualquer trabalhador, não interessa a sua religião, sua orientação política, poderia participar do sindicato, mas que aquele sindicato teria uma orientação claramente revolucionária. Basicamente, quem propunha isso também eram os anarquistas, entendeu? Então, na verdade, são diferenças de estratégias. Então, durante toda a década de 1900 e 1910, 1912, 14, esse período todo, foi regido majoritariamente por essa corrente de sindicalistas revolucionários, que a maior parte deles eram anarquistas, né? Então, a Voz do Trabalhador foi um jornal fundado pela Confederação Operária Brasileira. Vários sindicatos foram surgindo no interior de São Paulo. Então, havia uma grande onda de como fosse turnês, assim, de palestras. Então, um militante sindicalista, anarquista, saía viajando pelo interior fazendo palestras sobre o anarquismo, sobre o movimento operário, sobre a questão feminina, sobre a carestia de vida. Então, é algo que foi preparado, né? É um acúmulo de forças e de lutas e de formas de organização que foram dando certo ao longo dos anos. O que é interessante também chamar a atenção aí é que nesse momento de construção, né, desse movimento operário, você tem uma relação entre o trabalhador e o patrão, que é uma relação direta, e é uma relação direta no sentido inclusive do conflito, né? O Estado, nesse momento, você tem a inexistência de qualquer tipo de leis trabalhistas, de regulação, de regulamentação. Isso é feito muitas vezes na relação direta entre patrão e empregado. O Estado se nega até certo ponto a se colocar nessa relação por conta de uma crença mesmo numa ideia de liberalismo, né, do liberalismo da sua forma extremada. E acho que muito por isso é que essa perspectiva do anarquismo, do sindicalismo revolucionário ganha força, porque o confronto é direto, né? O Estado ali muitas vezes só entra na sua forma mais
mais crua, que é como a polícia intervindo ali no processo da reprodução. E aí também é interessante pensar que nesse processo de construção desse sindicalismo, que muitas vezes é o sindicalismo, um sindicato, ele é um sindicato de uma fábrica, ele é um sindicato de um ofício ou de vários ofícios, então tem várias formas de organização, e por isso que é importante pensar essas formas de organização mais gerais, mais amplas, né? A forma como elas se organizam e os meios que elas constroem para isso, né? Você falou um pouco do papel do jornal, nesse caso a Voz do Trabalhador, mas a imprensa é um meio de comunicação fundamental nesse processo de difusão dessas ideias. A preocupação de muitos desses militantes de criar espaços de discussão, centros de encontro, bibliotecas, escolas. Foi um movimento muito abrangente, né? E na verdade talvez um grande fator que até hoje é difícil, né, a gente lidar com isso, foi a própria organização do sindical por regiões, por bairro. E que isso é inclusive anterior à greve de 1917, né? No período de 1913, 1914, 1915, já acontecia um grande problema de desabastecimento, aumento do custo de vida, aumento dos itens de primeira necessidade, aumento dos aluguéis, uma nova configuração também da produção por conta da própria eclosão da Primeira Guerra. Um período de crise brutal e que atingiu diretamente a classe trabalhadora. Então, nesse período, alguns anos antes de 1917, os anarquistas, os operários, os trabalhadores, as trabalhadoras, as famílias que moravam em bairros operários se organizaram num movimento contra a carestia de vida, que pra gente seria algo como inflação, digamos assim, né? Uma coisa, a inflação sobe, os preços das coisas sobem, o nosso salário não sobe. Então essa é a ideia de que, fora um grande movimento de assambarcamento, ou seja, os patrões estocavam itens de primeira, farinha, café, para valorizar isso no mercado, ou muitas vezes os produtos eram adulterados, né? Ainda hoje, né, isso acontece, não é? Então os problemas da classe trabalhadora são mais ou menos os mesmos. A questão eram adulterados no sentido de que misturava outros produtos na farinha ou no arroz, ou alterava o peso, né? Então você pagava, você pedia 1 quilo de arroz e não vinha 1 quilo, né? Você não recebia necessariamente 1 quilo de arroz de fato. De fato, né? Vinha outros produtos ou vinha maquiado com peso dentro, enfim. Você tem notícia de inserção de cal dentro, de farinha de trigo, enfim. Coisas que parece que são coisas do passado, mas que é recorrente, porque é uma forma também de você, né, você roubar ali na entrega do produto. E é legal falar isso, um pouco dessa situação nesse momento, e de como esses trabalhadores foram reagindo e se organizando nesse processo. Porque se você olha dependendo do ponto de vista que você olha, esse é um momento de crescimento econômico. Dependendo da perspectiva que você olha, de desenvolvimento, o tal do boom da indústria, a indústria de substituição, crescimento. Mas para a classe trabalhadora em São Paulo, uma cidade que é uma cidade crescendo, sem condições de absorver essa mão de obra que está ali, né, com essas questões, isso não é um momento de melhoras das condições de vida, muito pelo contrário. E isso é sentido na cidade. O aumento do aluguel, a moradia precária em cortiços, com condições, né, de higiene e de vida mesmo muito ruim. Uma coisa que é interessante é pensar o seguinte: nesse momento, a cidade de São Paulo, ela é uma cidade concentrada. A periferia da cidade é a Barra Funda. É o começo da ocupação da várzea, né? Para além do Tietê, é o começo da expansão da leste. O Brás é talvez o ponto mais extremo no leste. O sul não chega nem a Vila Mariana, propriamente dita, né? A Zona Oeste é a Lapa. É a Lapa. Então, nesse momento, né, essa dicotomia, ela aparece claramente para esse trabalhador. Porque enquanto ele está vivendo a falta de alimento, né, por conta dos preços, a falta de habitação,
a ausência de leis que regulam o trabalho, né, a exploração do trabalho infantil, a exploração do trabalho feminino, os acidentes, ele vive relativamente perto e convive com uma elite que está construindo bairros como os Jardins, que está construindo a Paulista, que está em Higienópolis. Então, as tensões são colocadas. E aí você tem todo um movimento que vai mobilizar esses trabalhadores e mobilizar esses trabalhadores nos seus bairros em relação a essas questões. Tá? E isso tem um papel importante para a greve. Esse modelo de organização por bairros do movimento contra a carestia de vida, de certa maneira, ele foi reapropriado durante o movimento grevista de 1917. Eles utilizaram mais ou menos a mesma estrutura, a mesma rede do movimento contra a carestia de anos anteriores para organizar a greve. É claro que tem o histórico de greves aí no Brasil, de 1906, 1907, talvez na década de 10 também. Inclusive em 17, a primeira categoria que entrou em greve foi a tecelagem. E basicamente é uma categoria, ainda hoje, né? Constituída por mulheres. Então, a tecelagem ganhou muita força, em termos também como uma indústria, aumentando a sua produção, aumentando o número de fábricas, com números gigantescos de trabalhadores numa mesma planta, numa mesma fiação, por exemplo, no cotonifício, 2.000, 3.000 trabalhadores no mesmo galpão trabalhando, né? Em turnos, né? Às vezes de 24 horas direto. Inclusive mulheres e crianças muitas vezes trabalhavam no turno da noite, né? As crianças em especial, porque elas tinham que limpar as máquinas, né? E é ali que elas perdiam o braço, perdiam os dedos nos acidentes de trabalho, quando a máquina funcionava, porque o patronato, né, achava que as crianças eram boas para isso porque tinha a mãozinha pequenininha, podia entrar nos espaços menorzinhos ali da fábrica, da máquina, para limpar. E ali que aconteciam os maiores sem parar mutilações. A máquina, né? A criança entrava dentro da máquina para tirar alguma coisa e morria. Isso enfim, era mais comum do que a gente imagina, né? Então, quando há os primeiros movimentos, ainda no mês de maio de 1917, das tecelãs, que entram em greve, em especial do cotonifício Cresp, ali na Moca, e os relatos dizem que foram 400 mulheres pararam, o movimento vai ganhando uma certa adesão, apoio de outros grupos. E aí, logo na sequência, em junho, é fundado o jornal A Plebe, que acho que é o jornal anarquista teve maior tempo de existência, maior número de exemplares, ou seja, tiragem. Um dos jornais mais importantes, que foi um dos grandes articuladores da greve também, como meio de comunicação e de formação da classe trabalhadora também, né? Então, nesse período, teve a greve do cotonifício Cresp, se fundou o jornal A Plebe, se refundou a Liga Operária da Lapa, seguindo o mesmo modelo da Liga Operária da Liga contra a Carestia de Vida da Moca, né? De 1914, 1915. Então se reaproveitou uma estrutura, uma rede que já existia, só que aí dando um caráter mais sindical. Aconteceu também uma coisa interessante, que os anarquistas eram, digamos, não em termos numéricos, né, porque a gente não está falando de número, não tinha 1 milhão de anarquistas, né, e não tinha em São Paulo, mas a forma de organização, a linha política daquele sindicato, daquelas ligas, eram orientadas pela perspectiva de atuação anarquista nos sindicatos. E aí houve uma certa como diz, uma unidade estratégica, digamos assim, entre duas correntes dentro do anarquismo, né, o anarcocomunismo e os sindicalistas anarquistas, que se juntaram para organizar essas ligas operárias. Então, por um lado, ela tinha tanto um caráter sindical forte, mas tinha muita base comunitária. Então, é curioso, isso é uma coisa que a gente teria que analisar, e talvez seja a grande potência dessa greve. A Liga Operária por bairros, aí teve na Moca, teve no Belenzinho, no Brás, na Lapa,
acho que no Cambuci, Piranga, depois no interior, Sorocaba. Você vê que expande modelo, essa área mais modelo. central. Sim. Então talvez esse seja um dos maiores modelos que a gente tem que estudar com atenção, né? Para os nossos movimentos hoje, né? Que é ter uma inserção no mundo do trabalho, na questão sindical, na questão de organização como classe trabalhadora. E aí classe trabalhadora não por categoria, porque a Liga Operária tinha de tudo, era uma liga de ofícios vários, todas as categorias juntas, por fábrica. E uma identidade de bairro, uma identidade comunitária que aí envolve pessoas que estão também fora do mercado de trabalho, ou estão no mercado informal, ou são só familiares, ou têm o trabalho doméstico. Pode envolver as duas, tanto a questão sindical como a questão social, dentro de uma mesma organização. E esse é um ponto, acho que central, porque primeiro você, como o Rodrigo disse, você vai além da dimensão do mundo do trabalho no sentido da fábrica. Tá? Você expande isso. Se você pensar São Paulo, os ofícios naquele momento são diversos e são variados. Tá? Embora essa experiência sindical seja fundamental. E ao mesmo tempo você traz uma coisa que para quem vive numa grande cidade é muito cara, que é a questão da cidade. A cidade como uma questão. O que é viver na cidade? O que é necessário? O uso da cidade. A cidade, existe uma dimensão social do viver na cidade e se reivindica essa cidade. E essa organização por bairro é fundamental nesse sentido. Não se perde a dimensão. Mais do que isso, vou até reformular o que eu ia dizer. Ela ajuda a agregar pessoas, para além dessa dimensão do trabalhador fabril, mas ao mesmo tempo ela realça a ideia de solidariedade dos trabalhadores. Uma coisa que vai se verificar, e isso é muito bem documentado por diversos jornais, diversos matizes, é o seguinte: o ponto de partida para a greve é a greve do cotonifício Cresp, e ela começa a crescer na medida que as pessoas vão apoiar e solidarizar com esses trabalhadores. Então você tem fábricas que vão entrar em greve pelas suas questões internas, mas também em apoio ao cotonifício Cresp. E a greve começa a se expandir pela cidade. Tá? Ela toma vamos dizer assim, também tem um fator, não pode ignorar, de um certo acaso, podemos dizer assim, ou um fator não esperado, mas talvez já imaginado por outras experiências históricas, né, de movimentos sociais, de movimentos sindicais, né, que foi o assassinato de um trabalhador na porta de uma fábrica. Ele foi era um sapateiro anarquista, militante, frequentava os meios anarquistas, os espaços anarquistas na época, jovem, 21 recém-migrado, anos, né? Recém-chegado da Espanha, chamado José Inguinés Martinez, que foi assassinado pela polícia com um tiro na frente da fábrica Mariângela, ali no Brás. Isso no dia 9 de julho. Então a greve já vinha acontecendo desde maio, com solidariedades pontuais, algumas fábricas entrando em greve. Outros cotonifícios, a Antártica tendo quebra das garrafas de cerveja lá, tendo sabotagem também, alguns movimentos assim, que foi ganhando força. Mas e esse é o acaso, mas também não é o acaso, porque se imagina que a polícia reprime e assassina até hoje, né? Mas essa fatalidade, podemos chamar assim, fez com que, de certa maneira, também as pessoas se sentissem mais, não é só solidárias, né? Porque não é só uma questão tocadas, assim. Tocadas e atacadas. A morte não é a morte... É a morte do Martinez, é a morte de um companheiro, mas é também um ato de violência contra todos. Entendeu? E essa percepção que faz com que as coisas se agitem, né, de uma maneira mais forte, e possibilita de fato a generalização da greve. Aí que a gente fala greve geral mesmo, e aí fala a gente, né, porque a gente discute isso do grupo, mas tem referências, né? Talvez a principal referência é o livro da Cristina Lopreato, O Espírito da Revolta. É o melhor livro disparado, né, sobre esse tema, né? Que aí eu recomendo quem tiver interesse aprofundar essa leitura. Depois te passo os links e tal, para o pessoal poder também acessar esse material.
Mas aí, o que a gente chama da greve geral, o grande estopim é 9 de julho e ela dura uma semana, que é considerado a semana trágica, né? Que é a semana onde acontecem os principais movimentos, tanto de repressivos como de tomadas violentas, né? Podemos dizer assim, de conflitos violentos na cidade, né? Tomada dos bondes, o número de fábricas paralisando vai aumentando a um ponto. Tem gente que fala que são 45, 50 mil trabalhadores paralisados. Eu já li contas que dão conta de que são 100 mil trabalhadores parados na cidade de São Paulo, uma cidade de 500 mil habitantes, 550 mil habitantes. É muita gente que parou. De qualquer forma, foi uma greve muito, muito grande. Que não foi só parar e ficar em casa. Também tem essa questão. Não foi uma greve cruzar os braços e ficar em casa. Foi uma greve de ocupação das ruas. Ou seja, uma das maiores ferramentas foi o primeiro cortejo fúnebre do próprio Martinez, que se transforma num ato político, num comício político, e é ali que é chamada a greve, né? Então, na volta do cortejo dia 11, né? Foi dia 11, Então, porque ele foi morto dia 9, a polícia ficou com o corpo para fazer a perícia, depois a polícia, como anteontem, como sempre, disse que a bala não partiu da arma do policial. Mas foi. E aí os trabalhadores fizeram um cortejo de mais ou menos 10 mil pessoas, carregando o corpo do Martinez da casa dele, no Brás, na rua Caetano Pinto, número 91, até o cemitério do Araçá, passando pelo centro da cidade, onde o centro da cidade, o triângulo central ali, né, o que é o centro histórico hoje, né, 15 de novembro, Rua Direita, São Bento, era o lugar da burguesia, né, o que depois foi deslocado para Paulista, depois para Berrini. Os grandes bancos, a elite ficava ali. Então passar um cortejo de 10 mil operários carregando um corpo de um mártir, assim podemos dizer, né, era uma coisa muito marcante. A delegacia central ficava ali. Eles foram por ali justamente para tentar libertar os presos, que tinham muitos presos já por conta da greve. Então o cortejo foi uma estratégia política também, foi pensado espacialmente, né? Aí nesse sentido os trabalhos, né, o mestrado, o doutorado do Amir El Hakim de Paula, que trabalha com essa questão da geografia da greve de 17, é muito importante, né? Que vai um pouco na linha do que você falou. E pensar essas relações sociais no espaço, como elas se dão e os conflitos que ali se colocam, né? Acho que é um ponto central. O que é interessante é que, a partir daí, você tem, né, um aumento enorme de adesões à greve. A própria volta do cortejo, quando ele se dispersa, você tem a formação de 2 comícios, né? Um na região central da cidade, outro no Brás. Você começa a ter uma generalização de ações diretas em relação a essa coisa de paralisar a cidade. Aí acho que é importante falar também do ataque ao moinho da expropriação. Né? Porque nesse sentido há também um sentido de revolta, né? Uma certa greve geral com um espírito revolucionário, assim. Então começou a ter expropriação de bens, ou seja, atacaram um carrinho de pão, o cara que pegava pão foi atacado e foi expropriado os pães, e teve uma expropriação no moinho, que diz a conta, né? Que levaram, os trabalhadores expropriaram 600 sacas de farinha. E não é saco de 1 quilo, saca gigante. 50 quilos, 50 acho que 50 quilos cada saco. Quilos, 600 sacos, sei lá, 600 quilos, sei muito. Pra começo de conversa, isso precisa de gente pra fazer muita isso. gente. Então não foi um movimento, né, isolado de uma, 2 pessoas, foi um movimento de massa. Então aconteceu isso, a parada de circulação dos bondes, a tomada dos bondes e a circulação gratuita dos bondes, né? Porque também isso é uma coisa... A gente sonha, né, com o dia que o metrô, com o dia que tiver uma greve ou um movimento, os ônibus, os metrô vão liberar catraca, né? Talvez esse é o que afeta mais o bolso do patrão, né? Isso foi feito na greve 17, a tomada dos bondes e a circulação conduzida pelos próprios trabalhadores. Ao mesmo tempo é importante chamar a atenção para a reação a esse processo, né? A reação por parte do Estado, primeiro por parte do próprio empresariado, né, que pressiona o Estado, e o Estado reage com extrema violência. Né? Essa semana trágica é uma semana trágica de fato por conta do esforço dos trabalhadores de se manter em greve, de levar a cabo esse movimento, e ao mesmo tempo a repressão do Estado.
você tem notícias de que regimentos do interior de todo o estado são mobilizados para cá. Você tem... E aí não são jornais anarquistas, são jornais da própria situação, jornais que são a porta-voz do governo, que falam da instalação de metralhadoras no dia 13, se não me engano, se não me falha a memória, na delegacia da Moca. Você tem o fechamento de diversas instituições como uma reação a esse processo. E ao mesmo tempo, é interessante pensar esse jogo de forças, porque é uma reação brutal, ao mesmo tempo se reforça a organização dos trabalhadores a partir, né, da morte do Martinez, com a formação do Comitê de Defesa Proletário, que, na verdade, é uma organização dos trabalhadores para unificar as pautas. Ele não tem uma função de dirigente, né? O Leroy é enfático em dizer isso, né? Que é uma das figuras que vai participar desse comitê, né? Ele vai juntar as pautas, ele vai unificar no sentido de formular, e isso é interessante, o Comitê de Defesa Proletária começa a divulgar essas pautas, e quando você analisa essas pautas, tem uma série de elementos que são, voltando àquela questão, que são do universo do mundo do trabalho, o aumento... Pauta econômica que a gente chama. E que está ligado a esse universo do trabalhador fabril, né? O aumento salarial, as condições de trabalho, mas ao mesmo tempo vem também questões que são gerais, são das cidades. Questão dos aluguéis, questão do preço da comida. Né? Acho que é engraçado pensar que um dos efeitos mais sentidos pelo paulistano após a greve 17 é a criação das feiras livres. Das feiras livres, As feiras de rua é um resultado desse movimento contra a carestia. E que é importante, porque é um momento, sobretudo se a gente pensar São Paulo do início do século, onde o produtor das áreas rurais próximas pode vir vender seus produtos. Direto pro trabalhador. Né? Vamos ver mais uma música. Fim de expediente, 5:30, cartão de ponto, operários saem da fábrica cansados da exploração. 8 horas, e de pé na fila, ônibus lotado. 2 horas em pé ou sentado. Vida de operário, vida de operário, vida de operário. Braços na máquina operando a situação. Crescimento da produção, semana do patrão, e o lucro é do patrão. Ganância do patrão, e o lucro é do patrão. De expediente, 5:30, cartão de ponto, operários saem da fábrica cansados da exploração. 8 horas, e de pé na fila, ônibus lotado. 2 horas em pé ou sentado. Vida de operário, vida de operário, vida de operário. Braços na máquina operando a situação. Crescimento da produção, semana do patrão, e o lucro é do patrão. Ganância do patrão, e o lucro é do patrão.
Estamos aí de volta, continuando aí o papo. Eu acho que uma coisa interessante é falar sobre o papel desse Comitê de Defesa Proletária, né? Porque como a gente imagina uma greve hoje, né? A gente não imagina uma greve sem um sindicato oficial, e é um sindicato oficial. Significa reconhecido pelo Estado, com a carta sindical, com toda... seguindo a estrutura que é a CLT e instituída pelo Getúlio na década de 30, estabelece o que deve ser um sindicato, com imposto sindical, com funcionários, com trabalhadores empregados pelo próprio sindicato, com uma direção, um presidente, uma hierarquia, mesmo os sindicatos que são organizados por... que tem uma direção ampliada, sei lá, vários diretores, que tem correntes que tem essa perspectiva, tem uma grande centralização. E Precisa muitas vezes, ter por lei. a lei estabelece, mas talvez uma pessoa, né? Alguns sindicatos que é uma pessoa, e às vezes uma família passa de pai para filho. Então o sindicato, hoje, a gente vê ele de uma forma. A gente tem que imaginar como era a organização sindical há 100 anos atrás, onde não existia esses condicionantes ou essa legislação que impunha como os trabalhadores deviam se organizar. E talvez essa é uma das maiores derrotas da classe trabalhadora. Foi permitir que o Estado decidisse e estabelecesse como nós vamos nos organizar. Esse é talvez, com certeza, foi a grande derrota, a maior derrota do século aí da classe trabalhadora no Brasil. Outros países não é assim, isso não é universal, tá? Tem países onde o sindicalismo ainda é considerado livre. Os trabalhadores se organizam da maneira que quiserem. Então, se querem por central, se querem por fábrica. Onde, por exemplo, tem exemplo? Na Espanha, sindicalismo livre, eu acho que na Finlândia, na Alemanha. Poucos países têm uma... A Itália, por exemplo, já não. Tem legislação que estabelece como o sindicato deve E não por acaso a gente segue um modelo muito parecido estabelecido aqui em 30, que é uma cópia da Carta del Lavoro do Mussolini. Então, assim, como isso aparece aí na perspectiva mais liberal, né? Logo depois da greve da Primeira Guerra, surge a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização tripartite, que é justamente uma organização internacional de conciliação entre as classes, ou seja, e com o Estado como o grande mediador do conflito de classes, né? Justamente para tentar dirimir, ou sei lá, apaziguar o que seria a luta de classes, né, entre patrões e trabalhadores. A OIT tem suas orientações, ela não impõe nenhuma regra, mas ela tem as suas orientações. E tem as resoluções, as definições da OIT, e uma delas é isso, é que todo país deveria ter um sindicalismo, digamos assim, livre, que os trabalhadores escolhessem a sua forma de organização. Assim como os patrões, né, podem escolher também sua forma de organização. O Brasil não é um signatário dessa resolução específica da OIT, porque tem justamente uma legislação que estabelece como um modelo, assim, tem um modelo claro de como deve ser o sindicato, a estrutura sindical. E essa estrutura sindical hierárquica e burocratizada foi construída propositalmente. Quando a gente pensa isso, e foi uma reação, essa construção foi justamente uma reação a esse sindicalismo livre de orientação revolucionária e anarquista que foi hegemônico durante toda a década de 1900 e 1910. O Comitê de Defesa Proletária talvez seja um grande exemplo dessa perspectiva, de um sindicalismo revolucionário e de ação direta, feito da base, não é da base para cima, mas sindicalismo de base, entendeu? Que é construído pela base. Acho uma boa definição essa. Não é feito pela base, ele é a base. Ele é a base. Ele é representação. Na verdade, o comitê, ele é isso, o próprio nome se chama, ele é um comitê, ele é a representação dessa base. Até porque pensar que nesse momento, isso acho que é uma das coisas fundamentais. A gente já falou isso, mas é bom marcar isso, né? Quando você fala desse comitê, esse comitê representa sindicatos, ligas, uniões, comitês de bairro, quer dizer, a gama de organizações que ele está representando é enorme, tá? E eles se colocam dessa forma. Nós estamos aqui para unificar isso. O documento que eles publicam com as pautas dá
muito a entender isso. E não por acaso você não tem apenas essa dimensão do mundo do trabalho econômica das condições de trabalho e de Porque aí podem aparecer outras demandas, né, justamente por essa vinculação com o bairro, com o local, com a questão comunitária que tinha essas ligas. O Comitê de Defesa Proletária, na verdade, ele funciona pelo que não, né, em termos organizacionais, por delegação. Ou seja, o comitê, o próprio nome diz, comitê é algo que você institui e ele pode ser destituído a qualquer momento. Essa é a grande característica de qualquer organização libertária, podemos dizer assim, a livre associação. E a partir do momento em que ela tem uma função, ela existe. A partir do momento que ela deixa de ter uma função ou se burocratiza, ela deve deixar de existir. Então o Comitê de Defesa Proletária tinha essa característica. Ele reunia em assembleia cada liga operária dos bairros. Ali era discutido nas ligas, tiradas suas pautas, as suas reivindicações, e o Comitê de Defesa Proletária era o porta-voz dessas pautas. E, de certa maneira, um espaço de unificação das diferentes pautas das ligas, sindicatos, das uniões, das associações, e era o porta-voz disso. Não tinha poder de decisão o Comitê de Defesa Proletária. Então não era como é hoje a negociação, né? Você tem o seu presidente, o seu comitê de negociação ali, e você deu carta branca para ele. Igual é a mesma coisa você votar, né? Por isso que existe a eleição sindical, né? Porque você vota onde você dá a carta branca pro cara fazer o que ele quiser, mesmo se for contra você, mesmo se for reprimir você. Ou mandar o bate-pau, né, do sindicato dar porrada na oposição. Então ele está legitimado por esse tipo de eleição. Lá não tinha eleição, era uma coisa construída no tecido social ali. Eram pessoas que eram levadas ao comitê por confiança, por respeito, e que elas podiam deixar de estar lá a qualquer momento que desse uma vacilada. Então o Comitê de Defesa Proletária, como uma espécie de porta-voz das reivindicações, levava, e aí teve uma comissão de jornalistas que mediou isso, né? Também é uma coisa inédita, né, na história, assim, uma certa mediação, porque os patrões se recusaram a sentar com os trabalhadores para negociar, acho que também os trabalhadores, né, é bem interessante olhar isso do ponto de vista do governo, e aí é possível ter um panorama disso, principalmente pelo Correio Paulistano, que é o órgão oficial. Embora não fosse oficial, ele representava. Porque quando o Comitê de Defesa Proletário lança suas reivindicações, é interessante pensar o editorial do jornal. Ele coloca: é impossível porque essas questões. Primeiro, ele coloca a pauta econômica como uma relação capital e trabalho, e portanto que não compete ao Estado. E ao mesmo tempo diz que não cabe ao Estado regular essas questões sociais. Tá? O Estado ali, e aí, isso é uma outra coisa importante de frisar, o Estado ali naquele momento, ele está na sua função mais clara e mais explícita de órgão repressor. Tá? E portanto ele não está ainda ali como mediador, e talvez uma das coisas que marca a greve 17 é a ineficiência do Estado nesse sentido de dar uma resposta. De dar uma resposta que não seja da bala, que não seja de mobilizar toda a força pública, que é, na verdade, a PM da época, para a cidade de São Paulo. O decreto oficial é que todos os soldados que não estivessem ocupados nos presídios, né, ou em tarefas específicas, se deslocassem para a cidade. Há um pedido para a intervenção da Força Nacional, militar do Exército. Né? Há o posicionamento de um aparato militar. O envio de um navio de guerra para Santos, para emergência, né? Se precisasse atacar, se houvesse um movimento muito forte, poderia atacar desde Santos com um navio de guerra. Enfim, foi uma coisa que assustou a elite de qualquer E aí forma. é interessante exatamente esse momento, porque nessa semana trágica você tem de fato a paralisação da cidade, né? Você tem uma perspectiva que é de uma insurreição, de fato, tem uma chama de insurreição. Porque é isso, se paralisa as fábricas, se ocupa a rua, se expropria o alimento. Né? Ali havia um momento que poderia seguir um rumo não desejado pelo Estado. Daí o Estado mobiliza o seu aparato repressor.
e parte do empresariado não se recusa a negociar essa pauta. O Estado não se coloca nesse momento a não ser como a polícia. Parte do empresariado aceita negociar, chega até a propor individualmente aumento, e aí é interessante a resposta dos trabalhadores. Pô, muito legal, e assim, a nota é essa. Muito obrigado, agradecemos, aceitamos, mas vamos continuar em greve em solidariedade aos trabalhadores. Então, você tem uma situação que há um impasse dentro do patronato, há uma organização, essa organização horizontal desses trabalhadores, e que tem muito claro as suas pautas e tem essa reivindicação, tá? E um Estado que mobiliza as suas forças para reprimir. E aí é interessante que nesse momento quem vai fazer essa mediação é justamente um grupo de jornalistas. Eu queria pensar um pouco ainda a importância desse comitê de defesa proletária nesse jogo, né, de negociação. Porque é claro que parte dos patrões, ao tentar negociar individualmente, ele esperava o quê? Minar o movimento como um todo. Ou seja, Como é que é o nome do cara que... Street. O George Street, por exemplo, que é considerado um pai dos pobres da época tal, que construiu a Vila Maria Zélia, era na fábrica de juta ali na rua Catumbi, né, tal. Considerado um bom patrão, né? Claro que não existe essa relação entre bom patrão, mas ele é considerado por muitos como foi esse o caso, né? Os trabalhadores falaram, não, legal, aqui a gente teve fábrica até que não tinha problema nenhum. Eles falaram, não, estamos tranquilo, feliz, trabalhando bem, não tem tanto problema aqui, mas a gente vai entrar em greve de solidariedade. Então, essa tentativa de fazer negociações pontuais e individualizadas era a ideia de dividir o movimento, por um lado, e desmobilizar. Coisa que agora a gente vai vir com essa reforma aí, né, do trabalhista que está passando, isso vai ser legalizado, vai ser inclusive incentivado, a negociação direta com o patrão individualmente, não por categoria, não por grandes grupos, né? Então, de certa maneira, isso é um problema, né? Agora, essa foi a importância da construção de um movimento de base, feito pela base não só com os trabalhadores fabris de tais fábricas ou de certas categorias. Porque ao atender a demanda de uma categoria ou dos têxteis, ou o que quer que seja, ou de uma fábrica, não era uma resposta suficiente para todo o conjunto daquelas pessoas que estavam reivindicando questões que iam para além da questão do trabalho. E aí o Comitê de Defesa Proletária, claro que se fosse uma direção, vamos imaginar, fosse uma direção pelega hoje sindical, ia falar, não, então vamos acabar a greve. Podia dar um golpe e mandar acabar a greve e fazer a negociação por fora, ou dar um recuo tático, sei lá o que quer que seja que chama, né? Eles falaram, não, a gente não tem essa postura, a postura é voltar para a base. Então, essa estrutura é muito importante, porque ao levar a reivindicação, e aí o comitê de jornalistas mediou, levou para o patronato, o Estado teve que dar uma resposta, porque tinha questões que eram de Estado, que era a questão do assambarcamento, de maquiar produtos, a questão dos aluguéis, então tinha que dar uma resposta. Isso foi interessante também, porque a pauta tinha o caráter econômico e o caráter social, então, a resposta dos patrões e do Estado. E o Comitê de Defesa Proletária fazia o quê? Como delegados, né, como a ideia de delegação. Trazia de volta para a base as propostas e era deliberado em assembleias. Tinha assembleias de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas na Lapa, na Moca. Era comum, assim, ia numa... Primeiro eles tentavam fazer a assembleia na sede da Liga Operária da Moca, mas não cabia, né? De 2.000 pessoas, fazia na rua, fazia num descampadão, no hipódromo, tinha vários lugares ali que eles ocupavam para fazer a assembleia. E era discutido e debatido. Você imagina uma assembleia com 2.000 pessoas horizontal, onde não tem uma direção, não tem um carro de som, onde tem um cara ali que está ajudando, deve ter uma mesa, um secretário mediano e tal, mas as propostas vão se construindo e aquele cara que vai ser tirado dali vai ser um delegado que vai levar aquilo de volta, aquela resposta. E a resposta era, não, a gente só vai continuar aqui, vamos, tipo, uma ideia de solidariedade de classe muito forte, né? Então, essa estrutura da organização da greve foi muito importante. E aí o Comitê de Defesa Proletária, logo depois do fim da greve, a greve foi se agravando, até que um momento os empresários deram uma resposta, o Estado também. E aí isso foi no dia 15, 16 de julho, onde em assembleia, aí grandes assembleias, inclusive
Tem relatos de, sei lá, 5 mil Tem pessoas. documentos sobre essas assembleias, mais ou menos, como elas eram organizadas? Porque eu Mapa, também essas fiquei coisas, pensando, não, assim, não. 2.000 pessoas, como que faz? Tem notícias nos jornais, assim, você pega o companheiro de Garleiro e o Antônio Candeias foram fazer a assembleia na Lapa, 3 horas da tarde, com 3 mil trabalhadores. E a decisão foi, assim, tem só notícia, mas assim, a dinâmica isso seria interessante, né? A principal fonte que a gente tem sobre a greve são os periódicos, são os jornais. Jornais anarquistas. E as memórias, né, É. de quem de alguma forma sistematizou isso. Acho que são as principais fontes, assim. Mas seria interessante pensar isso. E aí, assim, o comitê... Aí depois houve uma proposta que foi, digamos, foi o que levou ao fim da greve. E aí tem análises, né? Alguns pontos, acho que são os principais. Alguns dos pontos da pauta, o primeiro não era salário. O primeiro ponto era liberdade aos presos. Que já tinha, desde o começo do movimento, tinha, além dos mortos, que foi o Martinez. Logo depois, no dia 13, foi assassinado o Nicolau Salerno, que era também próximo aos anarquistas. E a Eduarda Binda, que era uma garota, uma menina de 12 anos, uma criança, que seria considerada hoje vítima de bala perdida, entre aspas, né? Mas que estava no movimento. A tia dela era costureira, tá? Então estava vinculada ao movimento, estava participando ali. Esse é o relato dos 3 mortos oficiais, mas tem contas de que dizem que tem centenas, talvez, de mortos e desaparecidos, porque tem relatos de que a polícia, nos conflitos, e tinha conflito a bala, tinha barricada, tem um relato na Praça da Sé, a polícia chegou, tinha barricada com paralelepípedos, os trabalhadores pegaram os materiais que estavam ainda construindo a Catedral da Sé, pegaram os materiais para fazer uma barricada, então teve conflito armado, inclusive dos 2 lados. E os relatos teve policiais mortos, e teve contas que dizem que tem mais ou menos 200 desaparecidos do lado dos trabalhadores, que foram supostamente levados pela polícia em carros de burro, assim, carros de carroças, e enterrados numa vala comum, não se sabe onde, mas se imagina que talvez no cemitério do Araçá ou em algum outro cemitério municipal. O Del Roio, no livro dele, que tem várias questões do livro dele, mas esse acho que é um ponto interessante, onde ele fala um pouco sobre essa questão do número de desaparecidos e chama atenção para isso, que muito provavelmente o Araçá foi o ponto de desova desses corpos. Assim como a gente teve, né, recentemente, não tão recente, mas a vala comum lá de Perus, né, na ditadura militar. Então, as coisas que a gente vai vendo não são novidades. Esse período da greve 17, supostamente, é um movimento, período republicano, democrático, né, do país. Não era uma ditadura, não vivia uma ditadura. Então teve essa intensa repressão. Então, o comitê, o primeiro foi liberdade dos presos, o segundo foi liberdade de organização. Liberdade de organização de reunião. Então, esses eram os 2 primeiros pontos. Depois vinha salário e outros pontos econômicos. Ao patronato e o Estado dar uma resposta em relação a isso, prometeram aumento, prometeram legislação, prometeram várias coisas. Mas as análises dizem que talvez dos jornais e da Cristina Lopreado, os pontos principais talvez é isso: a liberdade dos presos, que foi alcançada, e a liberdade de organização, porque isso poderia ser um potencial para o movimento ganhar força mais para frente. Isso foi o que pesou muito na decisão do fim da greve, né? Claro, além da questão salarial e de uma resposta evasiva do Estado. O Estado deu uma resposta assim, resumindo, né? Envidaremos esforços para, quem sabe um dia, talvez, entrar numa discussão vaga sobre dar alguma resposta para vocês sobre isso. Ou seja, enrolou, aquela velha história da enrolação que o Estado sempre faz. Então, foi um pouco isso. A greve acabou dia 16 de julho, e o Comitê de Defesa Proletária continuou existindo por um tempo, e logo ele foi dissolvido, porque ele não fazia mais sentido. Ele não tinha mais sentido. E o que foi construído no local, no lugar desse espaço, né, que o Comitê ocupou, foi a reestruturação da Federação Operária de São Paulo, que aí é uma organização vinculada à COB, a Confederação Operária Brasileira. Foi uma possibilidade de revitalizar o movimento operário, ressuscitou, podemos dizer assim, né, durante o período da greve 17, tanto que isso gerou movimentos posteriores, tanto no Rio, no interior de São Paulo, Sorocaba, Bauru, Rio Grande do Sul, Curitiba,
Salvador, no Brasil todo teve reflexo da greve 17 e isso foi uma onda crescente até 1919. Um crescente de muitas greves, aí uma revitalização do movimento operário. A Cristina Lopreto, ela chama atenção bastante para isso, olhando mais São Paulo, mas quando você amplia um pouco o teu olhar, você vê que tem uma dimensão nacional de um aumento do número de sindicatos, da ideia do sindicato como forma de organização. Né? Você tem, no caso de São Paulo, a consolidação dessas ligas de bairro, e aí você tem a perspectiva de uma organização, de uma federação que consiga constituir esse diálogo. E sobre o comitê, de fato, ele cumpre a sua função de comitê, ele continua depois da greve, porque algumas fábricas ainda continuam em greve por questões específicas, pontuais, e ele vai fazer esse acompanhamento. A partir do momento que isso se encerra, ele encerra suas atividades. Essa é a ideia de delegação, entendeu? Que você não elege um representante, você delega uma função a um grupo a partir de uma demanda da base. Quando aquela função foi cumprida, aquele comitê é dissolvido. Então, nesse sentido que a gente consegue afirmar que a greve indubitavelmente, para usar uma palavra difícil, não há dúvida nenhuma de que a greve foi uma greve anarquista. E não é que teve 100 mil anarquistas na rua, né? Todo mundo de preto, carregando bandeira, cantando a Internacional, lendo Bakunin. Não é isso. É que a forma proposta de organização sindical feita pelos anarquistas, que era horizontal, federalista, da base, construída pela base, com um sindicalismo de ação direta, ocupação de rua, expropriação, entre outras. E a ideia, talvez a mais poderosa, da solidariedade de classe não só da classe trabalhadora fabril, mas solidariedade entre os pobres, entre os explorados, que isso é típico dos anarquistas, sempre, né? Diferenciando de outras correntes que acham que o trabalhador da indústria, o proletário é o grande... Tem um fetiche no sujeito revolucionário que é o... Tem um sujeito revolucionário, não. Os anarquistas acreditam com os explorados como um todo. Essa ideia de solidariedade foi o que foi mais potente na greve, né? O que foi mobilizado e foi colocado em prática de fato durante essa greve. Então, não tem como, assim, não há outra corrente política, outro grupo social, outro movimento que tem esses mesmos princípios tão arraigados e tão fortes como os anarquistas tinham, fora a presença de grandes nomes, de pessoas que já eram militantes anarquistas muito antes, né, 10, 15 anos antes, e que estavam presentes lá e que depois continuaram militando no anarquismo. Então também isso é inegável, né, de que parte dos organizadores ali, do próprio Comitê de Defesa Proletária, eram anarquistas, né? Eram 6, acho, no Comitê de Defesa, e um era socialista, que era o Teodoro Monicelli, e os outros todos eram anarquistas. O Candeias, o Florentino de Carvalho, o Rodolfo Felipe, Edgar Lerro, o Francisco Cianci. O Damiani estava? O Didi Damiani, só eram 7. 6 anarquistas e um socialista. Que é interessante também, porque nesse momento eu acho que isso é uma perspectiva que você vê em muitos movimentos onde os anarquistas participaram, que, bom, chega um momento que a questão, olha, é simples, é nós contra eles, então e aí, vamos fechar? Sim. E nesse momento é interessante, eles aceitam a participação dos socialistas desde que sejam dentro dessas perspectivas. Dentro dos princípios. Dentro desses princípios, né? E é isso mesmo, acho que é isso, é pensar uma greve que teve na sua Constituição esse princípio anarquista nessas formas, na forma de organização, na forma de atuação, né? A ideia da ação direta, e fundamentalmente nesse processo de construção dessa greve, né? Que vem dessa organização que a gente foi um pouco mapeando. Isso é legal e a gente pode depois até falar um pouco melhor sobre isso, dessa ideia, dessa disputa, dessa memória, né? E o que se tem falado e como se tem falado. E não tinha nenhum racha dentro dessa... Porque a greve, normalmente, quando a gente conversa, parece que é uma coisa muito homogênea. E não teve algum tipo de racha, de oposição, nada que se tem documentado nesses livros, nessas documentação? Foi algo coeso? Aparenta uma coesão, assim... Pra gente é assustadora, né? É impensável. É. Mas eu acho que é um pouco dessa construção. Como ela se constrói pela... Primeira ideia de que, assim, nesse momento você não tem
você tinha uma divergência interna entre os anarquistas que é resolvido antes, já em, Isso, é em resolver 14, essa questão. 13, 14, quando os caras falam, meu, não adianta a gente ficar brigando aqui se é pelo sindicalismo, se é uma perspectiva comunitária. Não, peraí, vamos se organizar aqui, né? Até porque vem desse... Tá tentando recuperar todo aquilo que houve em 1906, enfim, você tem um refluxo aí desse movimento, então tá tentando se reconstruir ele ali naquele momento. Se abre a participação dos socialistas desde que se respeite esses princípios já no momento da greve, né? No primeiro momento os socialistas tentam participar e tentam dar um outro encaminhamento, os caras falam, então vocês estão fora, e aí depois aceita a volta dos caras. E eu acho que o fundamental é isso, você não tem tantas perspectivas, mas mais do que isso, como isso é uma construção que é feita pela base, que vai além da questão da posição do militante, da figura de destaque, como as decisões são coletivas, como são questões que são questões concretas, mas isso não significa específicas. Então a questão da comida, a questão do trabalho infantil, quer dizer, são questões gerais, e como isso vai sendo construído como um problema que não é meu, não é seu, é nosso, isso dá uma unidade. Também tem que se levar em conta aí também que a greve em si é uma semana, né? O espaço de tempo é muito curto, mas é muito intenso. Então nesse momento há uma mobilização. A perspectiva, é óbvio que deve ter divergências, deve ter existido. Mas essa possibilidade de você discutir, a divergência não é um problema ali. A forma de organização não coloca a divergência como problema. Porque é isso, a Assembleia é 2.000 pessoas. Acho que a que encerra uma das... Que é interessante isso. Quando chega a proposta, quando é fechada uma proposta, não é o comitê que define, então acabou. Não é na mesa com o patrão, com a mala preta ali que você resolve com os capas. Os caras falam. Mas não, vamos voltar pra base e ver. E por isso que uma dessas questões é o direito de livre associação. E por isso que nesse primeiro momento está, então beleza, se é pra isso, assim, e até tem uma discussão se foi perigoso ou não, mas eles fizeram, acho que na Moca eles fazem no antigo hipódromo, eles chegam a juntar 20.000 pessoas, acho. É muita gente, cara, tinha coisa assim... Os caras fazem, isso, tipo... Porque imagina, tava no ápice, meu, a cidade tava parada, a cidade de São Paulo foi tomada pelos trabalhadores, patrões fugiram, o próprio presidente, né, sei lá, seria o governador, presidente da província, não se encontrava mais em São Paulo, ou seja, a cidade estava numa ebulição, diz a lenda, né, em alguns documentos aí, mas que você tinha que ter um salvo-conduto para frequentar alguns bairros a partir de certo horário, tipo, andar pelo Brás, sem algum documento com o carimbo do Comitê de Defesa Proletária ou da Liga Operária, se você não conhecesse as pessoas, você não podia ficar andando ali, porque era uma situação de conflito, claro, assim, entendeu? E de tomada da cidade, tomada dos espaços, tinha uma perspectiva revolucionária. Ao mesmo tempo também tinha uma reação muito forte, né? Sim, Os bondes que circularam só circulavam com soldados e mesmo assim eram atacados ou sabotados. Virava bonde e tal, esse tipo de coisa, assim. Destruiu os lampiões da cidade. Tinha também o que chama hoje, né, o vandalismo, né, os badernistas. Tal. Era uma tática, é uma estratégia também, que já é muito antiga, né? Não só dos anarquistas, né, mas é de qualquer revolta popular, né? E normalmente se fala na greve geral de 17, não só na 17, mas nesse período, nos imigrantes europeus que trouxeram, e aí fica um vácuo de entender outros setores sociais que estavam aqui em São Paulo, né? Os habitantes das várzeas, etc. E vocês chegaram a pensar nisso, em estudar, por exemplo, como que se dava um movimento negro? A gente, acho que dentro do grupo, colocou bastante essa questão de pensar, principalmente olhar, por exemplo, as ligas dos bairros, né, essas associações por bairro, e olhando os bairros, então você pensa Lapa, você pensa Cambuci, são redutos onde havia uma participação muito forte da população negra. Embora estatisticamente se fale num declínio dessa população negra, São Paulo era uma cidade negra, sim, porque em termos absolutos o número de negros da população negra aumenta muito nesse momento, tá? Você tem uma migração do interior
para a cidade, a partir da lei que abole a escravidão, muito grande. E você tem redutos negros na cidade, você tem territórios negros, se você quiser pensar. E se a gente pensar em termos de ofício, o que é interessante pensar? Os relatos que a gente tem é que a cidade parou. E quando se fala de parar, se fala, por exemplo, que os sapateiros pararam, que as lavadeiras pararam. Quer dizer, ofícios que não... Tem relatos das lavadeiras, tem fotos da polícia dando batida em lugares onde as lavadeiras trabalhavam, eram todas negras. Então, embora isso não tenha entrado, e foi isso uma coisa que a gente discutiu, é uma coisa a se pesquisar. Os condutores de carroça. Então, a população, aí é importante falar, né? Quer dizer, essa população negra, por uma questão muito simples, por racismo mesmo, foi vedado o acesso a esse trabalho que, embora precário, era um trabalho muito mais formal que o trabalho da fábrica. E ela vai ocupar e vai sobreviver numa série de outros ofícios dentro da cidade. Considerados os trabalhos informais, ou de faxina, por jornada, ou domésticos. Né? Então, ela está nesse momento atuando ali. Você não tem você não tem um estudo, né? Isso talvez seja uma das lacunas dessa história dessa greve, sobre essa população negra. Mas quando você vê relatos de lavadeiras, carroceiros parados, né? Pensar outras pedreiros construção civil parou. Então, quando você olha isso, é dispensar. Essa população também parou. Quando olha as imagens, as fotos, então uma das coisas que foi organizada também, não pelo grupo de estudo, mas uma rede de grupos anarquistas aí de São Paulo, Fênix Unigra, o Centro de Cultura Social e o Núcleo de Estudos Carlo Aldegueri e a biblioteca apoiando, a gente vai colocar no site, uma exposição de fotos e imagens sobre a greve, né? Então, fica mais explícito a presença de negros em Campinas, né? E um dos maiores... Não por acaso também, né? Um dos grandes nomes ali foi, inclusive, participava de associação, associação, movimento negro mesmo ali na época, né? Mas, pegando as fotos de São Paulo, se vê no cortejo, por exemplo, na foto do cortejo do Martinez, é engraçado, se vê poucos negros, mas se tem negros presentes e mulheres. A foto especificamente, tem uma foto especificamente que tem uma mulher só que supostamente ela precisa descobrir quem é, né? Também tem um movimento aí com outras historiadoras, umas companheiras aí que a gente está tentando identificar, né, as mulheres, a presença das mulheres na greve. Ela carregava o estandarte do Centro Libertário de São Paulo, que era o espaço anarquista que tinha no centro, fundado uns anos antes, que também ajudou, foi um polo organizador da greve. No sentido de formação, né? De formação e de formação política também, né? De educação e formação política. Ela carregava o estandarte e tal, e que no enterro, quando foi enterrar de fato o Martinez no Araçá, essa mulher fez um discurso, falando que ele era anarquista, era um bom companheiro e tal, só que não identifica o nome dela. Então, você vê um outro. Agora, se a gente expandir um pouco mais através de imagens, e é legal o livro do José Carlos, eu não lembro o nome dele, o livro chama Nem Tudo Era Italiano, que tem umas fotos, ele trabalha muito através das imagens, né, das fotos, e identifica que é talvez as profissões. Acho que é um dos primeiros trabalhos a pegar essa lógica, né? Que tinha, ou seja, essa pergunta que você fez, né, ele tenta responder, né, que nem tudo era italiano em São Paulo, apesar de que muito era, mas nem tudo era. E aí, olhando, só para concluir a questão das fotos, olhando as fotos, a gente expande para além da greve, ou para além dessas fotos mais conhecidas, tem uma foto, acho que no jornal A Cigarra, por exemplo, que é um ato na Praça da Sé, em frente ao Palácio da Justiça, ou o Palácio da Justiça ali, ou no Largo do Palácio, acho que é, onde só tem mulheres. E a notícia fala, as mulheres grevistas fazendo um ato em frente ao Palácio da Justiça e tal. Então, e se você pensar que a greve foi basicamente da tecelagem, iniciou na tecelagem, e o Brás, a Moca era enormemente, a maior parte das empresas, tinha macarrão, tinha de tudo, mas era tecelã e a mão de obra era ou
crianças ou mulheres, a presença das mulheres era muito forte. Só que isso é uma coisa. Outra coisa é como isso é registrado e como isso é documentado, não só pela imprensa burguesa, mas também pelo próprio movimento anarquista, né? Por exemplo, não tinha nenhuma mulher no Comitê de Defesa Proletária. E também não tinha nenhum negro, apesar de que boa parte deles eram nacionais, né? Também tem essa discussão que eram imigrantes. Não era. Edgar Loireau, Candeias, Florentino de Carvalho eram brasileiros. Então tem também. Então tem esses cortes étnicos dentro do movimento operário, é muito complicado. E eu vou só para concluir, voltando na questão das imagens, quando a gente olha, por exemplo, a foto da fundação da Confederação Operária, do Congresso Operário Brasileiro, como ele abarca Rio de Janeiro, Recife, Salvador, outros estados e São Paulo também, Rio Grande do Sul e tal, a gente vê uma configuração étnica muito mais vasta, muito mais diversa da classe trabalhadora. Então, dentro do movimento anarquista, no Comitê de Defesa da Confederação Operária Brasileira, tinha muitos negros. Na foto você só mete a foto, amplia lá, você vai ver vários negros. Não sei, não está identificado qual categoria, quem é cada um daqueles, né? Mas existia. Agora, em termos de classe durante a greve, eu acho que foi muito nessa linha do que já foi falado. A gente supõe, né, pelos estudos, que algumas categorias, alguns trabalhos eram essencialmente feitos por questões de racismo e de exclusão mesmo da população negra, da exclusão, né, completa, de marginalização dessa população, eram feitas pelas pessoas ex-escravizadas, né? Então, se a gente vê notícias de que certas categorias pararam, a gente pressupõe, só que não há registros de fato, assim, falando, os negros do não sei aonde pararam durante a greve. Não está escrito desse jeito, entendeu? Mas está escrito, a construção civil parou. No fundo, assim, a gente conversou sobre isso, é uma coisa que tem que ser estudada. E é uma das lacunas como essa questão das mulheres. E é muito ligado a quem estuda, como estudou, qual é o ponto de vista, qual é a visão que se tem da cidade. No fundo, existe uma lacuna, não só na greve 17, na própria história da cidade. Não, na história como um todo, né? Os negros, as mulheres são apagados da história, né? Simplesmente. Mesmo tendo, é engraçado, mesmo tendo protagonismo em alguns momentos, né? Eu tenho um caso, acho que é legal falar também o trabalho da Samantha Collado, que estudou as mulheres anarquistas durante a Primeira República, então eu acho que é uma referência legal, que dá boas pistas. Ela continua estudando. E a Fernanda Grigolin, que está organizando um trabalho artístico chamado Arquivo 17, ela tem trabalhado com as imagens e tal. Tem a questão histórica, né? Mas é um trabalho de arte. É engraçado que tem uma foto, que é a foto da capa do livro do Del Royo, que foi lançado agora, né? A Greve de 17, do José Luiz Del Royo, que é uma mulher fazendo um comício, supostamente na Praça da Sé. E assim, e não se sabe até. Imagina, é o maior protagonismo que você pode ter. Uma foto onde a mulher está central, com os braços abertos, falando para uma centenas, milhares de pessoas, um monte de chapéu, só homem, ela falando lá, e não se sabe quem é. Não tem não está documentado. Puta, estamos tentando descobrir. É a Laura Brandão, é a Juana Abuela, é as irmãs Soares, né? Angelina Soares, Antônio Soares. Estamos pesquisando para ver quem pode ser. E a foto é 17 mesmo, é 19, para você ver isso. Então, mesmo quando a mulher está num lugar de protagonismo, a Fernanda Grigolin traz muito essa ideia. Ela é apagada da história. Uhum. Se fosse um homem ali, não, ia estar lá, o grande líder, não sei o que, com o nome dele 1000 vezes e tal. E uma mulher, não. Então, é difícil. Eu acho que essa lacuna. A gente pode ser que um dos rumos aí que o grupo tome, se a gente decidir continuar como um grupo mesmo de estudos depois do ciclo de atividades que a gente vem fazendo, a gente possa explorar. Acho que a ideia é explorar justamente essas e outras lacunas, né, que tem na história aí, da greve, né? E só para aproveitar que eu já falei isso, fazer uma propaganda, a biblioteca Terra Livre, e aí com um grupo de estudo, né, muito resultado do trabalho do grupo, uma forma de publicização ou difusão do que o grupo de estudo produziu, do que a gente debateu aqui durante os encontros do grupo. A gente constituiu um ciclo de atividades sobre a greve de 17, e aí dando uma perspectiva anarquista, que entra um pouco nessa disputa das representações, né, do que foi a greve, né? A gente
fez uma oficina sobre imagens da greve, né, usando essas fotos, tentando descobrir pistas sobre as fotos ou charges, como a imprensa burguesa representava os anarquistas, representava os grevistas, os patrões e tal, a polícia, então, pelas imagens ou representações, né. Uma segunda atividade que aconteceu essa semana passada foi sobre a presença das mulheres durante a greve no movimento anarquista operário em São Paulo, que foi justamente a Samantha e a Fernanda que fizeram. Agora a gente vai ter dia 3 de agosto um debate específico sobre educação, então como que o surgimento das escolas modernas, das bibliotecas, dos centros de cultura nesse período, a circulação da imprensa, como que a perspectiva de uma educação própria dos anarquistas também influenciou, e a própria greve como um movimento pedagógico, espaço pedagógico, né, de formação. A gente vai fazer uma atividade na Faculdade de Educação da USP, dia 3 de agosto, à noite. E depois, no dia 7 de agosto, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, no prédio de História, lá no auditório, lá na História, a gente vai fazer uma atividade sobre a greve 17, mas aí tentando puxar para a perspectiva histórica mesmo, e de organização, um pouco dessa discussão que a gente fez sobre o Comitê de Defesa Proletária, a estrutura, a organização da greve e a importância histórica. Isso no dia 7 de agosto, também, tipo 6 horas, por aí. Então, esse é um dos resultados da greve. Aí outros a exposição, que a gente tem circulado, um livro que a gente está pensando em organizar até o fim do ano, até a Feira Anarquista, que vai ser em novembro, a gente vai poder ter em mãos, espero, né, que role isso. Um quadrinho, né, uma história em quadrinho, um companheiro aqui do grupo Douglas vai fazer uma perspectiva de história em quadrinhos. Lembrando que aconteceu também um cortejo, dia 15 de julho, feito pela Fanfarra Clandestina e pelo Bloco do Peixe Seco, com outros movimentos ali do Brás, movimentos anarquistas, reconstruindo um pouco o trajeto não o trajeto do cortejo específico, mas passando por alguns pontos ali, né, a casa do Martinez, a fábrica onde ele foi assassinado, um rolê pelo Brás. Isso numa perspectiva, um debate público na Praça do Largo do Paissandu também, aberto, né, para o público, para chamar as pessoas para o cortejo. Então tá tendo, em Santa Catarina teve também uma atividade na universidade com a Cristina Lopreato. Enfim, tem acontecido atividades de memória, por ocasião do centenário da greve em várias partes, numa perspectiva libertária, né? Vamos ver mais uma música. Con la cabeza, el puño en la
estamos aí no centenário da greve de 17, e aí a gente percebe as disputas que tem em relação a isso, não só no centenário, mas nas pesquisas bibliográficas, historiográficas e etc. E aí com o adendo que tá tendo que teve essas greves gerais aí nesse ano contra as reformas contra a reforma trabalhista e da Previdência, então essa disputa aumentou. Como que vocês se posicionam dentro desse debate e o que vocês acham disso tudo? Acho que a gente se posiciona quando logo de cara fala que a greve ela tem, se ela não é anarquista no sentido de ter sido feita só por anarquistas, mas tem nos seus princípios, isso por si só já é uma posição. Eu acho que o que pesa nessa questão da greve é, em primeiro lugar, o fetiche que a gente tem por essa ideia de um século, né? De 100 anos. 100 anos para qualquer coisa já é por si só um evento. Ao mesmo tempo, eu acho que nesse momento, essa greve para determinados setores da esquerda, ela tem um papel central. Né? Se você pensar uma conjuntura que a gente tem aí, das reformas trabalhistas, como você diz, né? As reformas da Previdência, quer dizer, uma série de direitos trabalhistas, sem entrar no mérito de como foi conseguido, do que ele significa, mas, né, nesse momento, você falar de uma experiência de luta da classe trabalhadora é importante. Sobretudo porque também a gente teve uma greve que foi chamada de greve geral. Né? Então, todas essas coisas acho que entram nesse momento para essa série de eventos que estão tendo sobre a greve geral. Eu acho que a primeira questão aí que se coloca, e que às vezes aparece como uma questão de interpretação, mas eu acho que não é meramente de interpretação, é a questão se a greve foi espontânea ou se ela foi construída. Que o primeiro debate se coloca aí. Por quê? Porque para muitas correntes, pensar a história da greve é pensar o nascimento de uma classe operária. Então já toma 17 como um momento de nascimento. E com isso já apaga um histórico que é anterior. Né? E se é o nascimento que se dá por esse levante espontâneo. Por quê? Essa tese da espontaneidade, ela vai valorizar toda a dimensão da crise do momento, as condições de trabalho, mas ela parte do pressuposto que a greve foi espontânea porque ela não teve uma organização, essa é a fala que se coloca, só que por trás dessa ideia de organização é a ideia de que não houve uma direção. Então, por isso que se fala muito dessa ideia da espontaneidade, porque se nega a ideia de uma organização que não é necessariamente uma direção. E aí você começa a ver, em muitas interpretações, um esforço danado de criar essa ideia. De que ali a classe operária nasce, mas ela ainda não está organizada. Ela não está madura. Ela não está madura, como se fosse mamão, né? Como se fosse uma fruta e como se fosse um processo natural. Porque, qual é a ideia aí? Né? Há uma certa... Queria usar uma outra palavra que não fosse tão hermética, teleologia, mas há um movimento mandiná, porque assim, nasceu em 17... mas ela só vai amadurecer depois em 22, quando aí sim você tem um partido comunista, você tem uma direção. Por mais que sejam correntes que hoje em dia não sejam ligados a essa ideia a essa corrente, o comunismo, não conseguem enxergar um processo de organização que não seja de direção. Então começa a olhar para a greve como um movimento espontâneo. Né? Vai olhar a greve como uma etapa de um processo que é quase uma evolução. Ou há uma leitura dessa greve que vem muito das centrais sindicais que olham nela um momento de luta, de embate, mas além dentro da perspectiva do que é o sindicalismo hoje. Não conseguem olhar para a greve como algo diferente do que se coloca hoje, porque o que é o sindicalismo hoje não é o que é o sindicalismo naquele momento. E o que eu acho muito perigoso nesse processo é que o pressuposto com o qual você olha para 1917 é o seu do presente. A despeito do que você olha nos jornais.
da época. Você constrói uma narrativa histórica, constrói os seus mitos, né? Isso qualquer movimento faz. E cada corrente vai fazer isso de uma maneira diferente. O essencial é que também não se olha a greve numa perspectiva crítica da sua própria atuação hoje, né? Então, tudo bem, seria muito legal se as centrais sindicais, os sindicatos hoje, ou mesmo movimentos que não são vinculados ao movimento anarquista, ou pelegos mesmo, de pelegos a menos pelegos, olhasse, estudasse ou interpretasse a forma de organização da greve. E aquilo servisse, foi tão importante, foi tão potente a greve de 1917, é um marco na história, fundador dos direitos sociais, fundador da negociação coletiva, fundador da solidariedade de classe, possibilitou o surgimento do partido com qualquer coisa que eles inventem, uma linha histórica da CUT, sei lá, o que quer que eles pensem, eles não se olha a estrutura dessa greve, não se tenta entender, não interessa entender como ela se organizava. O que a gente explicou aqui, os comitês, defesa proletária, a base, que não tinha direção, tudo isso, toda a forma de organização isso não tem que ser. Por isso que ela é muito interpretada de uma maneira fluida, assim, fraca, ou só muito superficial. A classe trabalhadora e tal. Para você ter uma ideia e dar uns exemplos, teve um debate numa livraria que tinha militantes, tinha um militante metroviário, um militante sindical histórico e tal, onde todos, e um professor do direito, né, jurista, sabe? Todos fizeram suas falas e não se falou nenhuma vez, acho que a última falou assim, de passagem, sobre anarquismo, sobre anarcossindicalismo, sei lá, palavras que se você abrir qualquer documento, inclusive os jornais burgueses vão falar, os anarquistas estão tomando a cidade e tal. Sim, não tem como inventar, né? É só, se você ler, então teve um debate que os palestrantes sobre a greve era sobre a greve 17, não se falou em nenhum momento disso, né? Tem também uma perspectiva de diluir o que era, ou diluir a ideia, a forma de organização ou seja, não interessa a forma de organização, eram todos trabalhadores. Então, foi um movimento da classe trabalhadora. Como se a classe trabalhadora fosse uma coisa assim... uma entidade que existe por si só. Isso, e que ela pensa por si só, ela tem suas perspectivas políticas e organizacionais dadas a princípio. Não. Então, nesse sentido que, por exemplo, o próprio PT se coloca como homenageando a greve de 1917, a Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação do PT, a própria CUT, que é claro que na historiografia tem uma ideia difícil, talvez isso seja um detalhe, mas se você pensar em termos dessa construção do mito, da própria história, né? Como é que você vai explicar, por exemplo, as greves de 79, 78, 79, o surgimento do que se chama hoje de novo sindicalismo? Como é que você explica ali, final da ditadura, rompendo com o sindicalismo oficial, sendo que o Partido Comunista e todas as correntes sindicais, exceto os anarquistas e trotskistas na década de 30, se recusaram a entrar nos sindicatos oficiais. E o partidão entrou, todo mundo entrou no sindicato oficial, no sindicato estatal, controlado pelo Estado. Como que você vai explicar que do nada aparece uma oposição a essa estrutura? E que ela se coloca de uma maneira como se colocou, greves também históricas, né, podemos dizer, no ABC. Como que você explica isso? No partidão você não consegue explicar. Em nenhuma estrutura parlamentar, nenhuma estrutura sindical existente anterior, você conseguiria explicar. Onde os historiadores foram buscar a explicação para 78? Em 17. No sindicalismo livre. Então, supostamente, a origem do PT, a origem da CUT, tem como seu mito histórico o sindicalismo livre anterior ao Getúlio Vargas. Anterior, inclusive, à fundação do próprio partido, porque eles não podiam falar que o partido, o PC, fundado em 22, era a sua linha histórica da greve de 78, porque o partidão estava dentro do sindicato fazendo o jogo, ou
aquela estratégia que eles diziam que era resistir por dentro. O movimento de massas. Isso. E não um enfrentamento direto. Isso. Então, foi a chave de explicação necessária naquele momento. Então, anarcossindicalismo, a greve 17 aqui, agora a gente tem de novo um novo sindicalismo, e a ideia, né, de novo sindicalismo, resgatando o sindicalismo livre, o velho sindicalismo, né? Quando isso deixa de ser interessante? Quando esse mesmo cara, esse mesmo grupo que fez esse movimento contra o sindicalismo oficial, chega no poder. Quando o Lula vence a eleição, o que acontece? Não pode mais explicar as coisas pela chave revolucionária, porque, pô, e aí o Lula vai acabar com a estrutura sindical? O Lula vai implantar o sindicalismo livre? E vai poder ter um movimento igual 78, 79 de novo? Ou igual 17? Nem a pau. Não vai ter. E aí se reconfigura, inclusive, a história, né? As origens desse movimento, aí inclusive alegando que não eram anarquistas que organizaram o movimento nessa época, e sim sindicalistas revolucionários, que não teriam coloração política. Na verdade, e ainda aparece em alguns discursos aparece uma coisa ainda mais complicada. Quando não se nega a participação dos anarquistas, se coloca que os anarquistas não tinham uma perspectiva política. Por quê? Porque a noção de política está ligada a uma concepção de Estado. E que vai contra a própria ação do Estado naquele momento. Eu acho que tem esse jogo aí, e no momento onde você tem os movimentos tradicionais de esquerda numa crise de identidade profunda, né, essa volta a 17 é quase a busca de um elo perdido. E ao fazer isso... uma nova explicação para a possibilidade de uma radicalidade hoje. Né? Sem levar em conta o fundamental, que acho que é o que você colocou no início. A ideia de que ele é diferente. De que existe uma diferença em relação a hoje. Então, ao invés de valorizar essa diferença, no sentido de o que tem de diferente naquele momento? O que a gente pode aproveitar? Ou o que a gente pode tirar de lição? Nesse sentido, talvez uma das coisas mais próximas que a gente teve em relação a 17 é 2013. Sem dúvida. Que é a tomada das ruas como espaço. É 2015 nas escolas, é a ocupação do espaço. É uma organização, uma tentativa de uma organização horizontal. Essa ideia de que, por exemplo, 28 de abril, agora 30 de junho, que não foi, né? Foram greves gerais, é uma farsa. Porque não foi greve, né? Greve você não marca pela internet. Né? Você não programa. Então, pessoal, que tem uma balada, uma festa de aniversário. Tal dia a gente vai fazer a greve. A greve acontece e ela vai se expandindo. E a greve tem um dia ela tem um momento para começar. Só que ela não tem um momento. Uma greve geral, você fala. Ela não tem fim, não tem momento para acabar. Ela vai acabar quando acabar. Não é assim. Então, virou o relógio, começa a greve, terminou meia-noite e volta. Isso não chama greve. Isso não chama paralisação. Sei lá, pode dar qualquer outro nome, mas uma greve geral, isso não é. E aí, se você for olhar qualquer greve geral, nem digo a 17, qualquer outra greve geral, mesmo da década de 80, com os pacotes, as greves por categorias que aconteceram na década de 90, dos petroleiros, isso é greve geral. É greve, começa e não tem prazo, não tem data de fim, né? Então, e só por isso já é complicado, né? Associar uma greve de fato com algo que não é uma greve. E que só ganhou a dimensão de 28 de abril porque parou o metrô, né? A galera torce agora. Se para o metrô, as pessoas não chegam no trabalho, então supostamente tem uma greve. Se não para o metrô, 30 de junho, como se não tivesse acontecido nada, né? Tá lá, a galera chegou, né, nas coisas. Então, e é uma certa... eu não sei qual é a palavra certa, assim, mas... Não é falta de conhecimento só, né? Também por uma certa ignorância da história. Não é só isso, não. Entendeu? Isso que incomoda de alguma maneira, entendeu? E há aí um processo de uma... É isso, acho que não há um desconhecimento. Mas há um processo de seleção e de escolha que não está pautado numa preocupação, num método para tentar reconstruir esse momento histórico. Ele desrespeita, e acho que isso é o fundamental, ele desrespeita, nesse processo de seleção, as pessoas que estavam ali naquele momento. Viveram ou morreram naquele momento.
Você desrespeita aquilo que foi feito ali. E não precisa, e não é nenhum esforço, não é... Gente, eu não tô falando de um documento do Império Romano do século IV que só tem em latim. Cara, tá disponível isso. Tá disponível essa documentação. Acesso, é público, tá? Então, nesse processo de seleção, você tem uma edição. No final das contas, você tem uma edição para servir a um discurso que está muito mais preocupado em buscar um elo perdido dessa radicalidade no presente ou legitimar essas instituições, partidos centrais sindicais, hoje. Legitimar no pior sentido, dizer, olha, a gente tem uma história de luta. A nossa história, apesar de a gente ser partido, a gente ser direção, a gente ser burocracia sindical, a gente ser dirigente, a gente manipular, a gente mandar bate-pau, a nossa origem está na greve de 17. É complicado, né? Assim, é difícil. E é claro, o que se aproximaria hoje, né, disso? Os movimentos autônomos. Não tem dúvida em relação a isso. É um movimento passe livre, tomando a rua com pauta econômica, mas sem negociação. Sim, com negociação, sem... sem a perspectiva de se colocar como o representante. Sem negociatas, é isso, sem negociatas, né? É uma pauta clara, se não vai discutir aquilo lá, não tem conversa. A gente e foi ganhando apoio popular, solidariedade, inclusive de gente que não nem se organiza de forma autônoma nem nada, mas como a pauta era premente, era essencial e foi ganhando potência, e teve a repressão, teve tudo. De certa maneira, 2013 lembra bastante esse episódio. O dia 13 de junho de 2013, onde teve aquela porrada que a polícia mandou a maior repressão que teve ali no cruzamento da Consolação com a Maria Antônia, que foi o estopim. Gente, ali foi difícil. Foi o estopim que levou ao movimento crescer muito. E é engraçado isso aqui, quem trouxe isso pra gente num debate no Centro de Cultura Social foi o Amir. Se você pega o jornal da Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, acho que o Estado de São Paulo, as dois, né? Do dia 13, da manhã do dia 13, os dois jornais falam que não era mais, não dava mais para admitir essa molecada na rua fazendo essa baderna, essa algazarra, as forças policiais tinham que tomar uma decisão e resolver essa questão na base da repressão, dando carta branca ou pedindo para o Estado tomar essa postura. Curiosamente, o Amir foi ver o jornal de 100 anos atrás, né? De 13 de junho de 1913, que estava acontecendo o movimento da carestia de vida. O mesmo discurso. O Estadão falando a mesma coisa. O Estadão falando, agora não pode mais aceitar esses bandos de trabalhadores vindo para o centro, fazer baderna, não sei o quê. As forças policiais têm que tomar uma atitude e tal. Então, 100 anos, a posição da burguesia, a posição da mídia é a mesma. E qual é o movimento que é de fato... Quais movimentos são de fato reprimidos e atacados? Os movimentos autônomos, os movimentos que têm uma característica revolucionária. Ou minimamente de ação direta, né? Pode falar do MST, que vem sofrendo do MTST. Movimentos que têm alguma ação para além da estrutura burocrática para além da micareta de rua, né? Isso, E é claro, o movimento de ocupação dos estudantes, né? Talvez uma das coisas que a greve, olhando assim, né, hoje, com todo respeito, né? Pô, por que não ocuparam as fábricas, meu? Vamos tomar o cotão edifício Cresp e botar para funcionar na mão dos trabalhadores. Assim, não tem como explicar isso. Eu não, pelo menos, não sei, não consegui identificar algo desse tipo, né? Essa ideia de ocupação de fábrica. Gente, acho que isso é muito interessante. Quando você olha os jornais da época e compara com os jornais de hoje, você fala, dá vontade de falar, filho, vocês não sabem o que é. O que é ação direta que vocês estão chamando de vandalismo. Porque quando você olha aqui, a ideia da ação direta, do confronto... Tinha autodefesa também, né? E uma ideia... Confronto de autodefesa. Barricada e... Teve policiais feridos. Pedrada, tiro... Então hoje tá bem mais ameno também, né, nesse sentido, né, o conflito de rua, né? Fora que a gente perde infinitamente, porque em termos bélicos a polícia tá muito mais bem equipada, na época era menos equipada, né, menos estruturada para isso. Em que pese que ela também tinha metralhadora, tinha tudo. E não hesitava em usar, e não era bala de borracha. Não era, decididamente. Então, pensando em termos, né, além dessa disputa da história, né? Então,
É legal falar que tem o filme do Carlos Prosato, né, que o documentarista que inclusive documentou as ocupações no Chile, as ocupações aqui em São Paulo e Paraná. Agora fez um documentário sobre a greve de 17, né? Então também ali é um bom entrevistou acadêmicos assim, mas também não só acadêmicos, pessoas de movimentos, de organizações assim, né? Centros sociais, da própria biblioteca, tal, para tentar construir uma perspectiva da greve, né? Então também é mais um elemento disso que entra nessa disputa, né? Mas é legal marcar um documentário sobre a greve de 17, coisa que talvez é o maior evento da classe trabalhadora e ninguém em 100 anos fez um documentário sobre a greve. E tem o Libertários do Escorel, que fala mais sobre o movimento operário, um documentário bem antigo da década de 70, né, 76 e tal. Mas é isso. Se tem o interesse em resgatar, mas não tanto assim, entendeu? Você tem interesse em falar dela, mas não se resgatar. E eu acho que o ponto fundamental é esse, assim. Não é só o presente que está em isso. O passado também está. Né? Porque lembra quando você fez a pergunta sobre a população negra, sobre as mulheres? É isso que está em jogo hoje, nesse ano. Né? Que passado é esse? E assim, quando eu falo que o passado está em risco desses processos de apagamento se reificarem. Que greve é essa? É uma greve só de imigrantes? É uma greve que é resultado só da insatisfação popular? É um quebra-quebra desorganizado? Quer dizer, houve palestras que você vê pessoas afirmando que, por exemplo, o ataque aos bondes era só a baderna da criançada que não estava trabalhando nas fábricas. Deslegitima. Que baderna boa, imagina, né? Não, era brincadeira da molecada. A molecada nervosa, né? Pô, bom bonde. Então, tem coisa desse tipo, assim. Agora, pensando assim, é claro, tem lições, e aí isso acho que serve pra gente enquanto, não só estudioso autodidata, né, que a gente é aqui, pesquisador do tema, não só para conhecimento, mas também para pensar nas nossas experiências políticas hoje, algumas das lições que a greve de 17 pode trazer pra gente, né? Algumas a gente já tratou aqui, a ideia da ação direta, do federalismo, da delegação, da instituição de comitês, mas também a ocupação da cidade, a espacialidade dos movimentos, a vinculação da questão do trabalho com a questão social, com a questão econômica e para além do mercado formal, que a gente chamaria de mercado formal de trabalho. Esses são os desafios que a gente teria hoje, né? Pensando no sindicato, todo sindicato deveria iniciar sua formação, qualquer dirigente sindical, qualquer, sei lá, pessoa de comitê, lendo a pauta da greve de 1917 e tentando se reconhecer ali. Falar, quando que o meu sindicato vai pedir na pauta redução de aluguel? Nunca. Fim do assambarcamento. Quando? Nunca. Assim, não, porque não é a preocupação mais do sindicato, não tem mais esse vínculo com o social, com a questão comunitária dos bairros ou da população que não paga o seu devido imposto sindical. Ou a sua categoria, né? Então essa ideia de solidariedade de classe, a elite e o Estado, com apoio de parte da esquerda, né? E o reforço de parte da esquerda, inclusive nos últimos anos, conseguiu destruir completamente essa ideia de solidariedade de classe, solidariedade dos explorados que existia nessa época. E foi canalizada muito forte na greve 17. Entendeu? E se você pensar em São Paulo, basta pensar na questão do que é morar na quebrada. A gente dissociou essa ideia da periferia do ser trabalhador. Quer dizer, isso aparece. Vira uma questão cultural, uma questão que é importante também, mas o que é ser trabalhador na quebrada? Quais são as formas de organização que eu posso ter? Como é que eu me reconheço junto com outro camarada que está na mesma condição do que eu? Seja de trabalho, seja de moradia, seja de dificuldade de pagar as contas no final do mês. Como é que você constrói isso? E é isso, acho que a greve 17 ela não traz receita,
mas ela coloca questões que, cara, seria crucial. É isso, é esse o ponto, assim, de não perder o passado, né? Que questões que os caras se colocaram lá naquele momento, caramba, pô, essa parada, ó, não é igual, mas dá pra pensar, né? Dá pra pensar na minha quebrada, como é que a gente pode se organizar e ver isso. Acho que esse é um dos pontos fundamentais. Bom, agradecer aí a conversa, bastante esclarecedor em vários pontos, e aí deixar o espaço para vocês falarem o que vocês quiserem, divulgar o grupo de estudos, ou falar alguma coisa que ficou faltando. Então, eu queria agradecer, né, aí a oportunidade de debater esse tema, assim. Sei que às vezes é um tema histórico, né, 100 anos atrás, parece irrelevante e tal, mas se você for essa discussão, né, é possível atualizar as suas formas de organização, forma de luta. É sempre importante a gente olhar e tentar tirar as lições necessárias, né, disso. É um pouco essa ideia que a biblioteca teve ao chamar o primeiro grupo de estudos e depois, a partir do grupo de estudo com outras pessoas somando nesse interesse, difundir essa ideia, né. Eu acho que uma das coisas legal de ressaltar é que a biblioteca e o grupo de estudos vão seguir fazendo essas atividades e debatendo esses temas. Algumas das coisas que a gente tratou aqui a gente pode, em outros espaços, se algum grupo, algum coletivo, algum centro cultural, uma escola, um professor, quem quiser. Quem quiser, a gente tá aí, mano. Estamos aí pra trocar ideia. Pra trocar ideia. Pode convidar, o contato pode ser pela Biblioteca Terra Livre, pelo e-mail da biblioteca, bibliotecaterralivre@gmail.com, ou pelo Facebook da biblioteca. E aí, chegando alguma coisa sobre isso, a gente repassa para todo mundo do grupo de estudos e avalia se alguém tem disponibilidade, pode ir fazer um debate, passar um filme, fazer uma reflexão, uma oficina, o que quer ser, desde que esteja dentro das nossas possibilidades também, né? Assim, de tempo e de possibilidade de debate, né? Reforçar isso, né? Que por conta do centenário várias coisas estão acontecendo, então seria legal ficar ligado e acompanhar um pouco essas atividades, e que a biblioteca, a ideia é a gente tentar seguir com o grupo de estudos de alguma forma. É um grupo pequeno, tem uma limitação de número de pessoas por conta do espaço físico que a gente tem, que ser muito pequeno, mas a gente, quando retomar, fazer uma outra chamada aberta para outras pessoas aderirem, né, porque também não tem, então a pessoa pode entrar em qualquer momento, né? Porque não é seita, né? Não é uma seita, e também não tem assim um módulo, né? O módulo 1, módulo 2, não é uma coisa assim. É uma discussão muito horizontal mesmo. Um estudo coletivo nesse grupo de estudos, né? Então a gente vai fazer essa chamada e eventualmente esperamos conseguir lançar esse quadrinho, né? Do Douglas, camarada do grupo, aqui até novembro, outubro, novembro, então até o fim desse ano, para tentar aproveitar nessa marca do centenário ainda. E um livro com pequenos artigos, estudos do pessoal do grupo e outros convidados, para tentar abarcar outras perspectivas que não surgem nos estudos e nos materiais tradicionais. Por exemplo, a questão das mulheres, ou a questão de outras cidades, outros estados onde a greve chegou. Então, o corte da educação, o corte da organização, ou pegar algum militante especificamente e ver a trajetória dele, enfim, várias possibilidades de artigos e textos curtos para dar podemos dizer assim, um panorama mais amplo, dar uma perspectiva anarquista da greve de 1917. Além disso, a gente tem o acervo da biblioteca. A gente tem bastante material sobre a greve, sobre o movimento operário da época, quem tiver interesse. Os próprios jornais podem ter acesso no site da biblioteca, ou mesmo nos arquivos originais onde eles estavam, no arquivo de Garlão e Roa na Unicamp, no CEDEM da Unesp, no CEDAP também da Unesp de Assis. É possível acessar todo esse material. Então, agradecer mais uma vez aí, valeu mesmo pela oportunidade. Agradecer aí pela possibilidade desse bate-papo. Se o operário soubesse
reconhecer o valor que tem seu dia. Por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário, mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Abafa-se a voz do oprimido com a dor e o gemido, não se pode desabafar. Trabalho feito por minha mão, só encontrei exploração em todo lugar. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer